Estamos de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu recebi durante as minhas férias. Dessa vez não vai ser ao vivo, eu vou fazer uma lista de desejos gravado como eu fazia antigamente. Pois é, gente, eu estou testando os formatos aqui no canal, né? Vocês sabem que eu introduzi essa novidade de lives toda segunda-feira e eu tava usando essas lives para mostrar os livros que iam chegando, mas essa semana resolvi fazer diferente, queria falar de outros assuntos com vocês na live, então vou reservar o vídeo de hoje para mostrar alguns dos livros que eu recebi durante as minhas férias agora de verão. Eu tenho alguns livros muito chamativos, eu quero começar mostrando, olha só, o cuidado, né? Olha que bom gosto, eu tô muito impressionada. Está um pouquinho molhado, porque como vocês sabem, o meu ar-condicionado resolveu dar umas gotejadas recentemente, e eu achei que eu tivesse enxugado direito esse livro, que ele foi atingido por algumas gotinhas, mas eu tô vendo aqui que tá um pouquinho molhado. Mas calma, não entre em pânico, meus livros estão seguros, estão sequinhos, eu não deixei nenhum deles encharcar, fica tranquilo. Esse daqui é um lançamento muito luxuoso da editora Aleph, que caso vocês não tenham percebido, consiste na coleção completa da saga Duna, que foi publicada a partir dos anos 60 por Frank Herbert e virou uma franquia enorme que teve uma nova versão para o cinema, que que estreou no ano passado, com grande sucesso. Eu não consegui assistir esse filme no cinema, não me senti segura para ir no cinema ainda, e olha que nem tinha Omicron naquela época, mas não me senti segura, acabei não vendo, e agora eu quero assistir o filme na minha casa, mas para alugar, né, acho que tá no Google Play, Google Filmes, alguma coisa assim, tá custando R$50, então tô esperando baratear um pouquinho. Bom, deixa eu mostrar pra vocês esses livros, olha só, é a coleção completa nessa versão de bolso, é bem bonito isso aqui. A editora Aleph tá fazendo uns projetos gráficos que são muito diferentes, de muito bom gosto, eles são realmente, assim, bem inovadores na área visual, sabe? Nas capas dos livros. Eu tenho mais livros da Aleph para mostrar para vocês. Eles não têm vergonha de se assumir como cultura pop, como produto de consumo de massa, enfim. Não tentam ser chiques e acabam virando, né? Olha só que legal. Esse pôster aqui, horizontal, que vem junto. E é isso. É a coleção completa para os muito fãs, né, da obra. Eu li coletivamente com vocês o primeiro livro, né, que é o Duna, simplesmente. Os outros livros se chamam Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna. Eu li só esse primeiro aqui e eu li numa versão tão grande, só pra mostrar aqui eu li nessa versão aqui. Então, vocês já viram qual vai ser, inevitavelmente, o efeito colateral de você transformar um livro tão grande como esse num livro de bolso. O efeito colateral será uma letra um pouco pequena. Isso é inevitável. Não chega a ser impossível. Eu mesma não me incomodo, mas eu preciso fazer esse comentário. E também a gramatura da página não é lá muito grande, né? Não chega a ser uma folha de Bíblia, mas é um grauzinho acima, talvez 2 grauzinhos acima de uma folha de Bíblia. É uma coisa assim, consequência inevitável, né? No total são quase 750 páginas e assim temos toda a coleção, né? Eu acho que é um box realmente para os fãs, para os colecionadores, né? Eu tenho certeza que sai mais em conta comprar, inclusive, nessa versão, que eu tô assim, não canso de repetir, muito impressionada, porque é muito bonita. Eu acho que sai mais em conta comprar nessa coleção do que comprar esses livrões aqui, ó, um por um, né? Até porque eu não sei se a Aleph já lançou os demais livros naquele projeto lá de capa dura. Eu não sei. E o que eu sei é que o filme fez grande sucesso e o filme corresponde apenas à primeira parte do primeiro volume de Duna. Então, como fez muito sucesso, está na cara que essa franquia vai continuar.
e que vai prolongar o máximo possível numa longa sequência de filmes, né, que espero, né, sejam tão bons e tão elogiados quanto foram o primeiro. Ainda falando da Aleph, eu quero mostrar aqui 2 clássicos, 2 ou 3, são 3, da ficção científica, né? Vocês sabem que é uma editora focada em ficção científica, que eles relançaram em novas capas com uma linguagem visual super pop, super retrô, inclusive. Essa daqui remete àquelas capas de filme B. Eu vou mostrar para vocês um comparativo desse livro aqui, por exemplo, que é o Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Nessa capa de agora e na capa chique. Aqui, ó. Chique, né? Um jeito de dizer. Aqui a gente tem a capa cool, né? A capa adulta, a capa que quer ser descolada, enfim, né? E aqui a gente tem a capa que se assume mesmo, como uma farofa, um filme B, uma coisa assim, gente, é uma história sobre zumbis, né? Vamos ser aqui, vamos vender uma certa chiqueza aqui, mas se você quiser ser mais honesto, é mais isso aqui mesmo, né, gente? É zumbi, né? Mortos-vivos querendo comer a sua carne, é um pouco isso, né? O Eu Sou a Lenda, né? Perdão aos fãs, né? Eu tenho pouca paciência para filmes e histórias de zumbi, eu acho que é um assunto tão esgotado, mas enfim, tem uma legião de fãs aí de séries e filmes e livros de zumbi. Prosseguindo, a gente tem aqui o Tropas Estelares, do Robert A. Heinlein, que é um outro clássico também, que foi transformado num filme. Eu perguntei pro meu grande especialista em ficção científica na minha família, que é meu pai, e ele disse que o filme é super icônico, né? Ele tem esses aliens que são meio que umas aranhas gigantes, uns insetos absurdamente horríveis. E é um filme assustador, sabe? Ele tem uma coisa tensa. E aqui nós temos o livro original, que foi publicado em 1959 e rendeu um prêmio Hugo ao autor. O prêmio Hugo é o principal prêmio de ficção científica da literatura mundial. Continuando também com outro clássico da literatura de ficção científica, a gente tem A Cidade e as Estrelas, do Arthur C. Clarke, o autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e outras obras também muito conhecidas. Aqui a gente já tem como podemos definir essa ilustração de capa? Uma coisa meio word art, né? Talvez que puxa um pouquinho para uma capa de um disco nos anos 80, né? Esse arco-íris aqui. É cafona, mas é bacana. Olha só a última cidade da Terra em word art, brilhante, multicolorido. Vamos ver do que se trata. Arthur C. Clarke imagina o futuro distante da humanidade nesta que é considerada uma das suas obras mais visionárias. Ao longo das eras, inúmeras cidades foram erguidas na Terra, mas nenhuma como de Aspar. Por milênios, a cúpula protetora que a cobria impediu que a decadência e o perigo do mundo exterior adentrassem suas ruas e muros. Então é essa cidade aqui, ó, que tem essa cúpula. Não é um arco-íris, é um domo. É como naquele filme e também naquele livro, né? No qual o filme é baseado, do Stephen King, né? Sob a Doma, né? Under the Dome. Interessante. Uma história pós-apocalíptica na última cidade que restou no planeta Terra. Então são esses os livros enviados pela editora Aleph. Eu gostei demais de todos eles. Gostei, inclusive, do visual. São todos muito divertidos e bonitos. E esse daqui, então, é uma pequena joiazinha, né? Uma pequena obra de arte. Muito obrigada, editora, por ter me enviado todos esses livros. Prosseguindo a nossa lista de livros, olha só, uma nova edição do Inferno de Dante Alighieri, a primeira parte da Divina Comédia, que está sendo lançado pela Companhia das Letras. Tradução, apresentação e organização de textos por vários autores diferentes. E, pelo que eu entendi, é uma versão bilíngue, que contém o texto original em italiano e a sua tradução em português, feita por Emanuel França de Brito. Vamos ver se ainda por cima tem textos de apoio.
Sim, temos muitos textos de apoio. Aqui nós temos vários ensaios, o verso dantesco, exposição sobre Dante, a vontade de Dante de ser poeta, o esquema do inferno. Nossa, eu fiquei curiosa. O que é o esquema do inferno? Olha, realmente é um diagrama de como se organiza o inferno, de acordo, é lógico, com esse poema de Dante Alighieri, né? Todas as camadas, os círculos, os rios que existem no inferno e a maneira como você vai descendo, descendo, descendo. É uma obra que eu ainda preciso conhecer e me familiarizar com ela. Certamente ainda vai haver um momento aqui nesse canal que eu vou fazer o projeto de leitura da Divina Comédia. Não vai ser agora. Agora vocês sabem, eu tenho o outro projeto de leitura encaminhado para esse primeiro semestre. Para quem não sabe, é Os Miseráveis de Victor Hugo, que eu vou ler coletivamente com vocês. Então aconselho a todos que quiserem participar, providenciem o livro. Cadê o cronograma de leitura? Resposta: ainda não está pronto. Eu vou divulgar aqui no canal, tenha um pouco de paciência, e vou divulgar no meu Instagram também. O que você deve fazer agora é providenciar o seu Miseráveis do Victor Hugo, versão integral, nada de versões resumidas, adaptadas para jovens, nada disso. Eu quero a versão integral, aquela que é calhamaço, tá bom? Eu vou deixar algumas sugestões de edições integrais aqui embaixo, com as suas respectivas, né, edições em e-book também para quem quiser ler digitalmente. E eu vou divulgar só nos próximos dias o cronograma. Agora eu vou continuar mostrando para vocês os livros que chegaram a mim. 2 livros da editora Antofágica, que normalmente eu elogio pela beleza das capas e tal, mas eu confesso que esses 2 livros me deixaram um tanto confusa quanto ao projeto gráfico. Eu não sei se são os meus favoritos, não. Embora eu queira, né? Um deles eu já li, já fiz resenha aqui no canal, mas eu leria de novo, até porque é um livro muito legal, muito divertido. E o outro eu ainda não li, então provavelmente é um potencial livro que eu venha a ler e fazer uma resenha. Só que eu não sei se eu gostei dessas capas. Veja só, O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski. À beira do suicídio, um homem adormece e é levado em sonhos a uma experiência transcendental. Ou seja, um suco de Dostoiévski, provavelmente um protagonista bastante perturbado, que sofre de sentimentos extremados, né? Os personagens do Dostoiévski estão sempre à flor da pele. Só que eu não sei se vocês gostaram, né, desse projeto. Vou mostrar aqui com calma. Eu não sei nem como descrever esse estilo. Talvez ele esteja além das minhas referências visuais, né? Não sei como descrever. Não sei dizer o que me parece essa capa. Eu sei que eu tenho que descrever, às vezes, o que eu tô vendo, porque algumas pessoas que assistem esse canal são cegas, mas nesse caso eu não consigo descrever essa capa colorida e meio anárquica, meio caótica. Vamos ver um pouquinho das ilustrações internas. Também são um tanto anárquicas, um tanto confusas, digamos assim. Você identifica corpos humanos no meio de labaredas e algumas partes animais também. Talvez tenha sido a intenção, aliás, com certeza foi a intenção do artista, né? Ilustrações de Helena Obersteiner, certo? E traduzido por Lucas Simone. Como sempre, a Antofágica traz vários textos de apoio. A gente tem pós-fácios, textos de apresentação de simplesmente Siddhartha Ribeiro, uma das maiores autoridades em estudo do cérebro, né, em neurologia, estudo dos sonhos. Ele é muito importante. E temos também o QR Code, né, que está aqui dentro, que dá acesso a uma videoaula sobre esse livro, pela professora Cecília Rosas, doutora em Literatura e Cultura Russa pela USP. É isso. Outro livro cuja capa também me pareceu bastante polêmica é esse Cândido, do Voltaire. É um livro que eu já resenhei aqui no canal e, portanto, eu conheço o espírito da obra, o espírito do texto, e não me pareceu que essa capa aqui com esse Cândido meio que nas flamas infernais, não me pareceu
de modo algum, assim, o sentimento que eu tive quando eu li esse livro, né? Mas, enfim, deixa eu ler aqui a sinopse atrás, ela é curtinha. Expulso de um castelo, um jovem bastardo viaja pelo mundo e conhece a alma trágica, cômica e diversa da humanidade. Esse livro é bastante filosófico. O Voltaire é um grande filósofo do iluminismo francês e ele é muito cômico, ele é muito debochado. É a história de um homem que é muito otimista, ele é doentiamente otimista, ele sempre pensa o melhor da humanidade e ele fatalmente sempre quebra a cara. Cândido e o seu mestre, né, o Pangloss, são dois que sempre quebram a cara. Eu, sinceramente... tô vendo aqui algumas coisas horrorosas aqui. Gente, ó, essa ilustração, ela faz referência ao suicídio forjado de Vladimir Herzog. Eu abri a esmo o livro e encontrei essa ilustração. Ou seja, o ilustrador dessa edição dantofágica, que é Pedro Meyer, optou por rechear esse livro de cenas chocantes ou coisas fortes e tristes e dramáticas, né? O clima geral não é muito... Esse aqui imagino que seja um retrato do próprio Voltaire, mas é um tanto sombrio também, né? Nossa, eu abri na página do Vladimir Herzog, gente. Olha, aqui nós temos... Isso aqui me parece uma referência à coroa portuguesa, né? E tá virada de cabeça para baixo, né? Complexo, bem complexo. Ele quis realmente dialogar com a obra colocando algumas referências pesadonas, assim, né? Olha, umas cenas de sofrimento. Enfim, ele quis dialogar com a obra usando essa linguagem. Provavelmente dentro da edição aqui a gente vai ter textos que vão, né, explorar melhor, né, esse diálogo entre as imagens e o texto em si. Eu me lembro que eu achei essa história divertida. Ela não é assim... Não, ela é divertida ao mesmo tempo que é cáustica, que é irônica. Ela é muito inteligente. É bem legal, viu? Leiam, viu? Vale muito a pena. Eu fiquei desconcertada com essa imagem de capa e essa ilustração. E ainda falando de obras clássicas, eu vou mostrar aqui pra vocês um livro que a Pipoca Nankin me mandou, que vem a ser um mangá de um autor japonês, o Junji Ito, baseado na obra de Mary Shelley, Frankenstein. Pelo que eu folheei, né, da obra, me parece que ele respeita a obra, né, a sequência de acontecimentos da história. Eu já folhei até o final e eu vi, né, as coisas que acontecem no fim de Frankenstein. Só que ele situa a história meio que nos tempos atuais. A roupa das pessoas me parece ser muito mais moderna, né? Me parece se passar no século XX e não no início do século XIX. Na verdade, se passava no século XVIII a história da Mary Shelley. Então, tirando isso, é uma adaptação aí moderna de Frankenstein. Olha, agora eu tô vendo que tem mais personagens aqui, né? Talvez ele descreva a vida do Dr. Frankenstein durante a sua juventude e infância com mais cuidado. Enfim, ele faz uma obra inspirada em Mary Shelley. Frankenstein. Não gostei que não colocaram aqui na capa o nome original, né, da autora, né, que é Mary Shelley, né? Fica parecendo que a obra é do Junji Ito, né? A ideia original da história. Isso não é verdade. A gente precisa vir aqui na orelha para ler aqui, ó. Frankenstein, romance escrito por Mary Shelley, publicado em 1818, conquistou o público desde o seu lançamento e se consolidou como clássico da literatura de terror. A história do ambicioso Dr. Victor Frankenstein, que dá vida a uma criatura monstruosa, feita de cadáveres, para se aproximar do patamar de Deus por meio da ciência, também inspirou o mestre dos mangás de horror Junji Ito a adaptá-la para os quadrinhos entre 1994 e 1998, com seu traço e narrativa que destacam o grotesco. E é isso. Olha, essa edição ainda inclui a série de contos de Toru Oshikiri, um rapaz que pode se apresentar como diferentes personagens, mas sempre envolvido em situações bizarras com seus colegas. Então a gente tem também aqui nessa mesma edição a adaptação de Frankenstein e algumas histórias, contos de terror do Junji Ito, tá bom? E é isso, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês por dentro, né?
É um mangazão. Inclusive, ele tem aquele sentido inverso, né? Ele vai sendo folheado para a direita, as páginas. Continuando agora com alguns contemporâneos, me parece que esse aqui é o livro mais recente do Walter Hugo Mãe, que se chama As Doenças do Brasil. Esse é um escritor que eu tô devendo há muito tempo, faz tempo que eu tenho que ler. Ele tem muitos fãs, né? Vivem me recomendando os seus vários livros, mas tá sempre na fila e nunca chega a vez deles. Mas calma, sempre vai chegar. Chega a vez de todo mundo. Eu tenho que ler 1001 livros, gente. Esse daqui parece ser realmente de 2021, então ele é bem recente. Vamos ver do que ele se trata. As Doenças do Brasil. Honra e meio da noite fogem mata dentro. Eles tentam escapar da fúria branca, que extermina todos aqueles que não consegue escravizar. A chegada do branco, julgada de boa fé no primeiro momento, produz toda sorte de pestes e bestialidade. A presença do negro no meio da comunidade Abaeté é vista de imediato com desconfiança, mas em seguida faz aflorar a paz e a amizade. Nesse romance exuberante de personagens inesquecíveis, um livro lírico e político, Walter Hugo Mãe inventa um povo, um tempo e uma linguagem própria que dê conta de fazer ver pelos olhos do outro, e são demonstrações puras de que as diversas maneiras de experimentar o mundo são todas elas formas de resistir. Portanto, romance protagonizado por 2 indígenas, né? Chamados Honra e Meio da Noite. Indígenas de uma comunidade Abaeté. E parece, né, tratar da chegada dos europeus aqui no Brasil, né? Esse encontro, né? E a chegada, inclusive, do negro africano, também escravizado, que, né, também passa a fazer parte dessa terra. E é isso. E é um escritor português, né? Falando dessa chaga, né? Interessante. Prosseguindo, Os Filhos de Irena... esse aqui foi pela... Tem que falar a editora, né? Foi pela Biblioteca Azul, que é a editora Globo. E Os Filhos de Irena também é da Globo Livros. A história real de uma mulher que desafiou os nazistas e salvou milhares de crianças no Holocausto. Mais um livro de Segunda Guerra, mais um livro de Holocausto. Essa é uma temática muito forte, que vem de muito livro e que não se esgota, né? Sempre novos assuntos. E eu falei até pra vocês, eu não tenho todo esse frisson com livros que envolvem o Holocausto e a Segunda Guerra, mas é uma questão pessoal. Eu acho que eles são importantes, extremamente necessários. Até porque, né, a pós-verdade que a gente vive hoje em dia, tem gente maluca, os mesmos que dizem que vacina mata, que dizem que o Holocausto nunca existiu, sabe, essas coisas. Então tem que ter livro mesmo. Os Filhos de Irena resgata a saga de uma mulher que se tornou conhecida como a Oscar Schindler de saias. Eu detesto isso, né, quando você pega uma pessoa, uma mulher muito importante, e para dar valor para ela, você diz que ela é como se fosse um homem importante, só que de saias. E também ela recebeu o apelido de O Anjo do Gueto de Varsóvia, bem melhor do que Oscar Schindler de saias. Que não mediu esforços e correu os maiores riscos para salvar 2.500 crianças da morte na Polônia, ocupada por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então é uma história real de uma pessoa que realmente existiu. Prosseguindo aqui, mais um livro português contemporâneo. Esse é do José Luiz Peixoto. Opa, que susto. Do José Luiz Peixoto, autobiografia, e com a nossa imagem aqui do Saramago na capa. Parece até que é um livro do Saramago, mas na realidade não. É de um outro escritor, o José Luiz Peixoto, que já tem vários livros publicados aqui no Brasil. Vamos ver aqui. Nesse intrépido romance, José Luiz Peixoto tem a ousadia de transformar em personagem ninguém menos que José Saramago. Num movimento circular que brinca todo o tempo com a ideia de ficção e realidade, um jovem autor em início de carreira tem a missão de escrever a biografia de seu mestre, um dos maiores escritores da língua portuguesa. Então é a história de um jovem escritor escrevendo a biografia de José Saramago, e provavelmente José Saramago surge aqui como personagem da história. Então, um romance metalinguístico e provavelmente de homenagem a esse escritor que eu gosto muito, sou muito fã de José Saramago. Agora, continuando e fechando aqui, eu tenho até mais livros para mostrar, mas não vai dar tempo, esse vídeo já tá longo, então vai ficar para a próxima vez. Virando Viking, da Ellen Russell.
É um livro incrivelmente inteligente e divertido. Alice Ray é uma mãe exemplar e uma profissional que busca a excelência. Ela gosta de estar no controle de tudo e não se importa de pagar o preço por tamanha eficiência e dedicação. Até que, depois de dar vexame num evento de trabalho, ela entende que precisa de uma pausa e vai parar no meio do nada, tendo que emitir gritos primais, se conectar com a natureza ancestral, caçar sua própria comida e correr com os pés descalços pela floresta. De uma coisa ela não tem dúvidas: depois desta experiência, sua vida não será mais a mesma. Eu só não entendi o que tem a ver com virando viking e com... Enfim. É a história de uma mulher que vai meio que viver na floresta, é isso? Uma mãe cansada, uma profissional com burnout que vai viver no meio do mato? É isso? E o que tem a ver com viking? Não tá muito bem explicado. É publicado pela editora Leia. Eu queria que eles tivessem explicado melhor isso aqui. Gente, o que acontece nesse livro? Depois disso, Alice... agora sim, ó. Depois disso, Alice resolve aceitar o convite da irmã para ir para um spa na Dinamarca, fazer uma pausa, relaxar e pensar na vida. Então, tudo para dizer que é isso. É uma mãe cansada, uma profissional com burnout que vai para um spa na Dinamarca. Pelo visto, ela tem bastante dinheiro, né? Porque ela vai para um spa na Dinamarca para relaxar e viver como um viking no meio do mato. É isso, é uma ficção, é para ser uma comédia. Eu só achei que estava muito enrolado ali para explicar do que se tratava o livro. Gente, se você ficou com curiosidade a respeito de qualquer uma dessas obras, eu deixo todas elas elencadas aqui embaixo na descrição. Então, comprem livros usando os links que eu deixo aqui embaixo, porque essa é uma maneira de você ajudar esse canal. E você também pode me apoiar se tornando um padrinho ou uma madrinha. É só conhecer a minha campanha no Padrim. Ah, gente, eu tenho também que passar o recado para as pessoas que me assistem de outros países e não conseguem fazer contribuições via Padrim. Afinal de contas, só contas brasileiras é que podem se tornar madrinhas ou padrinhos. Vocês podem também, se vocês quiserem, apoiar esse canal através da minha conta no PayPal. Eu deixei aqui embaixo o endereço da minha conta do PayPal, caso vocês tenham esse desejo, e eu agradeço muito se tiverem, porque isso é importante. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo, então, até mais!